Bom, gente, bem-vindo a mais uma aula da Escola de Adoração. A gente está falando sobre a vitória da gratidão e como a nossa vida de gratidão é envolvida pela vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a gente tem visto várias coisas, vários elementos da oferta de manjares. E eu quero trazer mais um elemento para você hoje. Hoje nós vamos falar sobre o vinho. Nós falamos lá no nosso início que a oferta de manjares, ela tinha uma oferta ali junto com ela, que era a oferta de libação, ofertas líquidas. Eu quero que você abra comigo então em Êxodo, capítulo 29. Abra aí comigo. Êxodo, capítulo 29. Nós vamos ver como essa oferta de libação, ela se junta à oferta de manjares e o que ela quer dizer para a gente. Você sabe que no Velho Testamento tudo tem um sentido espiritual. Né? Tudo no Velho Testamento é sombra daquilo que vai ser revelado no Novo Testamento. Então, o que está no Velho Testamento está oculto para que seja revelado no Novo Testamento. E nós estamos vendo que através da oferta de manjares e todos esses elementos da oferta de manjares, nós estamos vendo que isso aponta para uma vida de gratidão, uma vida que eu e você podemos viver diante da presença de Deus. Então, Êxodo, capítulo 29, verso 38 até o verso 41, diz assim: isso é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Marque a palavra continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. E nós já falamos sobre o sentido da flor de farinha, sobre a palavra de Deus, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Falando então sobre a graça, sobre a ação do Espírito Santo e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares. Olha, junto com essa oferta que estava sendo oferecida, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E quando a gente está falando dessa oferta de libação com vinho, o vinho, gente, ele representa algumas coisas importantes para a gente entender nessa nossa jornada de uma vida de gratidão. A primeira coisa é que o vinho, na Bíblia, ele é chamado de o sangue de uva, o sangue da uva. Então veja aqui comigo em Gênesis capítulo 49, no verso 11 até o verso 12, diz assim: ele amarrará o seu jumentinho, ele está falando aqui com relação a Judá, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Aqui está falando de Judá, uma profecia de Jacó para os seus filhos. E nessa parte que ele está falando especificamente sobre Judá. Ele está falando que Judá será como uma jumentinha. E jumento fala de força, né, de trabalho. Né? E ele vai juntar o seu trabalho, a sua força, à videira. Eu acho interessante que ele coloca a videira mais excelente. Isso me lembra de Jesus em João capítulo 15, aleluia, declarando que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, ele tem cuidado de nós. Então aqui já nos mostra que Jesus é a videira verdadeira. E você sabe que Jesus é da tribo de Judá. Então Judá, o seu trabalho, a sua força vai estar ligado à videira. E diz aqui que ele lavará as suas vestes. Vestes e capa tem a ver com identidade. Ou seja, suas vestes, sua capa, sua identidade ele lavará no sangue de uvas, o que fala do sangue de Jesus. Aleluia! E olha só que interessante isso. E ele continua dizendo no verso 12, os seus olhos serão cintilantes de vinho. O que isso quer dizer? Está falando da influência do vinho na maneira como Judá veria as coisas, na maneira como Judá interpretaria tudo aquilo que estava ao seu redor. Então, gente, o vinho aqui está representando o sangue de Jesus e está representando a maneira como nós seremos influenciados. Você está conseguindo pegar isso? Que a maneira como nós vemos a obra consumada de Jesus é a maneira como nós vamos olhar para esse mundo.
E é com base nisso que nós queremos falar nessa lição. O vinho fala da influência daquilo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Olha só que interessante que o vinho fala de Jesus derramar a sua vida alegremente. Porque você sabe que o vinho ele é símbolo de alegria no Velho Testamento também. O vinho que fala de alegria, falando aqui que Jesus Cristo entregou a sua vida, está falando que Jesus Cristo entregou a sua vida de que maneira? Alegremente. Ei, outra coisa, vinho fala da alegria e está associado ao ministério do Espírito, que é o vinho novo. Olha só, Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui está fazendo essa referência ao vinho natural, e não vos embriagueis com vinho natural. E ele fala, não vos embriagueis. O que eu gosto dessa palavra aqui, embriagar, é que ela tem o sentido de perder os sentidos. Não perca os seus sentidos com as coisas naturais. Porque você entende que eu e você fomos criados com sentidos, né? Audição, olfato, paladar. Eu e você fomos criados com isso. Mas nós não devemos depender disso para que a nossa vida possa ser uma vida de gratidão. Eu não dependo das coisas naturais para ser grato. O que o apóstolo está falando? Não dependa das coisas naturais, não dependa do vinho natural. Mas ele diz assim, mas... E na versão em inglês diz, ao invés de se embriagar, de perder os sentidos naturais, enchei-vos do Espírito. Aleluia! Ainda mais, ele diz aqui, Paulo usa uma palavra muito interessante, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A palavra dissolução é uma junção de duas palavras, da palavra a, que significa ao contrário de, ou não, e da palavra sozo. A palavra aqui é a palavra asotia. Asotia é a junção dessas duas palavras, a e sozo. A, então como eu falei, significa ao contrário de, anti, né, como anticristo, algo que é contrário a outra coisa. E sozo você sabe que significa salvação, significa plenitude, significa prosperidade, alegria. O que ele está falando aqui, esse vinho natural, ele é contra essa vida sobrenatural. Ele não ajuda na vida sobrenatural. Ele não permite com que o sobrenatural invada a nossa vida. Aleluia! Nós estamos falando aqui de nos abrirmos para o sobrenatural, de renovarmos a nossa mentalidade para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falar dessa palavra asotia, no qual há dissolução, essa palavra dissolução é onde não há evidências do poder sobrenatural de Deus. Você está conseguindo pegar isso nessa nossa aula? Que o que Deus quer é com que você abandone essa questão de você se apegar às coisas naturais. Por quê? Porque Ele quer com que você dependa do poder dEle, da vida dEle, do sobrenatural dEle. Então ele diz, não se apegue a essas coisas naturais, no qual há dissolução, ou seja, no qual não há evidência do poder sobrenatural de Deus, mas, como nós falamos, ao invés disso, enchei-vos do Espírito. E a palavra encher-se do Espírito aqui está no modo contínuo, ou seja, mas enchei-vos e sede continuamente cheios do Espírito Santo. Nós lemos aqui em Êxodo capítulo 29, verso 38, isso é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Ou seja, quando nos enchemos continuamente do Espírito, continuamente vamos dar graças a Deus. Sede cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então nós estamos nos enchendo desse vinho.
Esse vinho fala dessa nova identidade, de como nós vemos as coisas que estão ao nosso redor. E isso aponta, gente, para a qualidade dos nossos pensamentos. Que pensamentos a gente tem tido com relação às coisas do mundo? E aqui nós estamos sendo chamados, gente, para a gente se encher desse vinho novo, aleluia. Nós estamos sendo chamados para sermos cheios de um vinho sobrenatural. A Bíblia fala várias vezes sobre continuidade, não é verdade? Lucas 13:33 diz: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Por quê? Porque Ele está nos chamando a termos uma vida de gratidão contínua. E nós temos aprendido que não é somente sermos gratos por aquilo que nós recebemos somente no natural. E você já aprendeu que aquele que agradece pela fé, agradece não quando a coisa chega no natural. Eu recebi isso aqui no natural, então agora eu vou ser grato. Não, nós somos gratos pela fé porque nós vemos antes de recebermos. Porque nós temos a certeza antes de nós recebermos. Então você pode agradecer a Deus pela salvação da tua família. Por pessoas que ainda não são salvas, mas que você já percebe no seu espírito que elas já vão ser salvas, aleluia, porque existe promessa para mim e para você, aleluia, crede no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha só algumas passagens que nos falam sobre essa continuidade. Veja só, Efésios 5:20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, dando sempre graças. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Colossenses capítulo 2, verso 7 diz: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Fala de uma continuidade. Colossenses 3,17 diz: em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Ou seja, gente, dar graças é reconhecer. Nós já aprendemos isso, que dar graças é reconhecer. Fala de relembrar, fala de contar minuciosamente. Mas para que a gente possa recontar minuciosamente, isso vai envolver o foco da nossa atenção. Onde é que nós temos colocado os nossos olhos? Você lembra que Judá, como jumentinha, se ligou à videira? Onde é que nós temos nos ligado? Para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos que vêm da videira e não vêm do mundo. Eu acho interessante o que John Piper diz, e está aí na sua apostila essa citação dele, diz: você não pode elogiar o que você não valorizar. Ou seja, nós estamos então valorizando com a ação do vinho, nós estamos valorizando a obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele se derramou por mim e por você, e é com base nessa obra que nós olhamos para tudo. Essa é a nossa realidade, você entende isso? Existem tantas realidades naturais para se mostrar para a gente, mas em Gênesis capítulo 49, Jacó profetiza sobre Judá dizendo: se liga à realidade da videira, aleluia. E quando você se ligar na realidade da videira, você vai viver do sangue de uvas, e por viver do sangue de uvas, você vai então se, entre aspas, embriagar disso. Os seus olhos vão estar vermelhos, porque você vai estar cheio desse elemento do vinho. Você entende isso sobrenaturalmente, que eu e você vamos estar cheios da plenitude do Espírito, aleluia. Eu acho interessante que lá em Atos capítulo 2, quando aqueles homens falam sobre os apóstolos estarem embriagados, em uma versão, se eu não me engano, a English Standard Version, ela diz o seguinte: não, eles estão cheios do vinho novo. E nós vamos falar um pouquinho também sobre esse vinho novo, para que a gente possa entender, mas eu acho interessante que eles estavam cheios do Espírito, e eles consideraram que eles estavam cheios de um vinho novo. A palavra, gente, nos ensina a relembrar.
a focar a nossa atenção contínua no que é verdadeiro. E com isso, não olhamos para o falso. O elemento de nós estarmos continuamente nos enchendo desse vinho verdadeiro que vem da videira. Jesus, quando faz então essa comparação entre a antiga vida, ou a antiga aliança, e a nova aliança, ele faz lá em Marcos capítulo 2, verso 21 a 22, aqui na tela, diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando do vinho velho. E o vinho velho que ele estava fazendo aqui é uma alusão à antiga aliança. E você sabe que o povo vivia numa antiga aliança, mas uma antiga aliança onde eles não eram dependentes do Espírito. E quando ele faz alusão ao vinho novo, ele está falando de uma nova aliança. E a nova aliança só pode ser vivida com o Espírito Santo. Por isso que nós comparamos o Espírito Santo também com o vinho. Porque ele é esse elemento primordial da nova aliança. Não dá para viver a nova aliança, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, se não for através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que traz as realidades de Deus para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito, que sonda as coisas mais profundas do coração de Deus, 1 Coríntios capítulo 2. E essa é a nossa realidade, gente. Se nós formos apresentar uma oferta de gratidão, oferta de manjares, nós precisamos entregar junto com ela a oferta de libação. Ou seja, precisamos derramar o vinho, precisamos permitir que essa nova mentalidade, a mentalidade do Espírito, aleluia, Romanos capítulo 8, você pode abrir lá comigo? Aleluia, o Espírito Santo está me lembrando aqui de Romanos capítulo 8, o verso 1 diz: agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, que lei do Espírito da vida é essa? É o próprio Espírito Santo em nós, nos livrou da lei do pecado e da morte. Veja lá no verso 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Na NVI diz os que têm a mentalidade da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, ou os que têm a mentalidade do Espírito, das coisas do Espírito, pois o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E é isso que Deus quer com que a gente experimente. O que Jesus estava falando aqui em Marcos, capítulo 2, estava falando de uma nova experiência. Vinho novo é uma nova experiência. O odre novo, gente, fala de uma nova mentalidade. Não dá para o Espírito Santo se manifestar na nossa vida como um vinho novo se nós não tivermos uma nova mentalidade. Entende isso? Assim como o vinho novo é para odres novos, a nova aliança e a ação do Espírito Santo precisa de um coração novo e de pensamentos novos. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 João, verso 2 e verso 3 diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. E para uma pessoa mudar o rumo da sua vida, o que é preciso? O que nós estamos falando? Sobre esse derramar desse vinho, o derramar dessa nova aliança, o derramar da ação do Espírito, para uma pessoa mudar o rumo da sua vida, para que eu e você possamos mudar o nosso rumo da murmuração para uma vida de gratidão, nós precisamos de duas coisas.
E a primeira, eu creio que você já passou por esse estágio, que é nascer de novo, se tornar uma nova criatura, ter uma espiritualidade viva, a percepção das coisas sobrenaturais. E a segunda coisa que nós precisamos é mudar a condição da nossa alma, a condição da nossa psique, da nossa mentalidade, através da renovação da mente com a palavra de Deus. Aleluia! Você está vendo que está tudo conectado? Palavra de Deus, a flor de farinha, que a gente já falou da oferta de manjares, tem que estar conectado com essa oferta de libação. Algo novo sendo derramado. Eu profetizo, aleluia, que algo novo vai ser derramado sobre a tua vida. Esse vinho novo, novas experiências com o Espírito. Quando? Quando a gente se abrir para as coisas do Espírito. Veja, a qualidade do seu pensamento hoje pode semear para uma vida grata ou para uma vida miserável. A minha pergunta é, será que a gente está vivendo de vinho velho? Ou será que a gente está se abrindo para o vinho novo? O verdadeiro progresso para uma condição de uma alma próspera começa com uma atitude de mudança nos conceitos, nos paradigmas, nos padrões a nível do pensamento da nossa mente, gente. Que paradigmas são esses? Paradigmas de como viver. Paradigmas de comportamentos. Tem gente que diz que não pode mudar. Não, sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou viver sempre assim. Nós precisamos mudar esse paradigma. É o Espírito Santo, aleluia, que faz essa mudança dentro de nós. Paradigmas ou padrões de educação. Paradigmas ou padrões errados, conceitos errados sobre Deus, sobre a sua vontade. Conceitos errados sobre salvação, se é por obras, se é por fé. A maneira como nós semearmos esses pensamentos é a maneira como nós vamos viver. Então, gente, veja mais essa frase. Nós somos o produto dos pensamentos que retemos. Por isso, precisamos escolher bem os pensamentos que vamos reter. Você lembra lá de Provérbios, capítulo 23, no verso 7, diz: porque como imagina na sua alma, assim ele é. A palavra imaginar aqui é uma palavra que traz uma figura de um porteiro. O que o porteiro faz? O porteiro está ali para proteger a entrada do prédio. Ele permite com que você saia e com que você retorne. Mas quando chega uma pessoa que ele não conhece, ele para aquela pessoa e pergunta: para onde você está indo? Liga para o proprietário e diz: seu Rafael, olha, tem um senhor aqui que está querendo subir, chegou sua entrega da pizza, pode deixar subir? E o seu Rafael, que está lá em cima, é quem vai dizer: não pode subir, não reconheço, não deixo subir. Provérbios 23, 7 está dizendo: assim como ele imagina na sua alma, na sua mentalidade, assim como ele funciona como um porteiro nos seus pensamentos, assim ele é. Ou seja, nós somos o produto dos pensamentos que retemos, que nós permitimos entrar e que nós permitimos ficar. Por isso nós temos que ter o cuidado muito forte dos pensamentos que nós vamos mantendo dentro de nós. Pensamentos, gente, geram ações. Você sabe disso? Pensamentos é o que gera ações na nossa vida. E ações, quando elas são mantidas e repetidas, elas geram hábitos. E hábitos que são mantidos determinam o nosso caráter. E é o caráter que determina, que direciona o nosso destino. Então, onde é que tudo começa? Tudo começa no pensamento. A gente ainda está falando sobre o vinho novo. E o vinho novo precisa ser depositado em odres novos, em novas mentalidades. A maneira como nós olhamos. Você lembra lá de Gênesis 49? Que Judá estava ligado à videira. Lembra? Nós falamos isso no início dessa aula. Judá estava ligado à videira. E porque ele estava ligado à videira, ele iria tomar do sangue de uvas e os seus olhos ficariam vermelhos como carmesim. Ele seria influenciado por aquilo que ele estava colocando para dentro. Então vamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos colocando para dentro. Porque isso pode segurar a nossa vida de gratidão e transformar uma vida de gratidão em murmuração. Quando o apóstolo João fala aqui para Gaio, em 3 João, que é como nós lemos, ele fala, eu espero que vá bem a tua prosperidade, não é assim que ele fala? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha só,
A palavra prosperidade aqui, eiodô, significa o seguinte: uma jornada rápida e bem-sucedida. Prosperidade aqui fala de uma jornada, mas não é qualquer tipo de jornada. Uma jornada rápida e bem-sucedida. Fala de levar por um caminho direto e um caminho mais fácil. Eu quero que você entenda isso. Ela é composta por duas palavras. Eu, que significa algo bom, algo muito bem feito, e a palavra odos, que significa um caminho. A gente poderia dizer que é um caminho bem trilhado, um caminho bem sucedido, ou uma conduta, uma maneira de pensar. Essa palavra odos também significa uma conduta, uma maneira de pensar, de sentir e de tomar decisões. Se a gente juntar essas duas palavras, eu e odos, a gente poderia dizer que prosperidade é uma maneira de pensar, de sentir e de tomar decisões de maneira bem feita. O apóstolo João não está falando aqui de que um caminho próspero é um caminho de facilidade. Você está entendendo isso? Mas que o resultado que nós estamos esperando e semeando chega mais facilmente no objetivo esperado se mantivermos uma maneira de pensar adequada. Você entende isso? Olha só na tela essa frase para a gente ir terminando. Uma alma próspera tem uma mente constantemente renovada com a palavra de Deus. Sua vontade alinhada, ajustada à vontade de Deus. E suas emoções em equilíbrio e controle. Esse homem anda mais facilmente em gratidão e vê bons resultados. Vamos permitir com que a nossa vida esteja ligada à videira mais excelente. E ao estarmos ligados à videira mais excelente, possamos usufruir do resultado dessa videira, que são as uvas, que é o vinho da verdade, o vinho da palavra de Deus, com que o nosso coração, que é um odre novo, porque foi renovado, porque nós temos um novo espírito, aleluia, juntamente com a nossa mentalidade que está sendo renovada, possa ser um bom ambiente para aquilo que Deus vai depositar na minha e na sua vida, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula, que Deus te abençoe.